dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa a nossa consciência entre a vida e a morte. Irmãos, nesse blog diário, vamos falar sobre inveja. A inveja, ela é uma inversão, né? O sentido dela é invertir. Você inverte, né? A primeira situação do sentido inveja, ela veio entre uma batalha entre Caim e Abel. E que hoje, né, no dia de hoje, já que nós conhecemos o nome, que seria Jesus e Emanuel, né? Jesus sacrifica Emanuel e governa no lugar dele, né? Igual a história do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele sempre, lembrando que ele explica a Bíblia toda os livros, né? Formando aí a Torre de Papel. A Torre de Papel são uma criação, né? Ela pode ser real, e depois ela pode se transformar em ideologia, né, atingindo o futuro. Quando ele vai para o futuro, ele cria um espírito de criação. Esse espírito de criação não é nada mais, nada menos do que o significado. E hoje em dia nossos corpos estão preceptados, né, em significativo, com muitos conflitos sociais. Hoje nós estamos vazios, né, representando apenas uma imagem, e que isso vem significar, vem ser significativo, uma imagem significativa. Nós não temos o sentido verdadeiro da vida, porque foi nos roubado tudo que nós tivemos, né, a vida eterna, que não foi roubado, mas como Satanás planejou tirar de nós a palavra da vida, então nós pensamos que nós vivemos uma única vez no corpo. Isso provoca medo e muita reação entre os corpos de Cristo, e muita reação. Elas começam a querer governar, achando que está perdendo tempo, mas tudo isso é uma armação satânica de Satanás, né? Depois que Jesus matou Emanuel para governar no lugar dele. Bom, vamos falar de intervenção divina de uma forma espiritual. Intervenção de inveja, vamos falar de inveja, inveja do espírito, irmãos. Inveja do espírito. E quando se tratando de espírito, ela vai entrar primeiramente em uma intervenção divina, porque se é uma situação, intervenção divina vai sempre ser espírito, e passando pelo corpo ela dá o sentido do corpo, mas o sentido verdadeiro de Deus, ele é espírito. Então vamos falar da inveja, espírito, ok? Inveja do espírito. E falando de inveja do espírito, vamos relacionar o espírito de Deus, né? Espírito, que Deus é espírito, glória, Cristo, certo? Por que nós vamos entender aqui, irmãos, na intervenção divina, Espírito, glória e Cristo? Bem, nós sempre temos que retomar essa situação aqui, né? Espírito e glória e Cristo. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam? Muita situação, essa situação ela vai parecer uma inveja, uma inversão,
ela vai parecer uma inveja. Mas o que eu quero dizer? Irmão, o inveja, o corpo, o Cristo ele só pode representar o corpo. Ele não pode representar um poder. Não pode, porque o poder é isso daqui. O Cristo, ele, aqui as pessoas muitas vezes falam, né, de uma inveja que Satanás invejou a Deus, né, e Deus expulsou ele. Irmão, quando essa situação está aqui, ela só pode se explicar aqui embaixo, tá? Ela só pode representar uma rebelião aqui embaixo. Porque aqui no corpo ela só pode representar uma rebelião aqui no corpo. Falando de inveja, vamos sinalizar aqui, tá? Sentido e significado. Não podemos falar de inveja sem sentido e significado, ok? Entende essa situação aqui dessa forma? Olha, o Cristo ele só pode representar o corpo. Ele pode representar, não pode nem ser nada. Ele não é poder, ele não é corpo, ele é um movimento de Deus, um movimento do poder de Deus. Essa situação do Cristo, ela não pode representar um poder, ela é ato consciente do poder de Deus. Deus, ele é Espírito e glória somente, não é Cristo. Vocês têm que entender isso, ok? Então aqui eles vão tê-lo como inveja, mas não é inveja, porque ele vai representar essa situação aqui, o corpo e o espírito, em um espaço de tempo, tá, irmão? Aqui é um espaço de tempo, mas é bom vocês entenderem que essa situação ela está dividida, entende? Aqui vai representar uma coisa, do lado de cá vai representar outra coisa. E se quiser entender rapidamente, podemos colocar bem e o mal. Olha, esse espírito ele só pode representar o mal porque ele é muito flexível. Ele é muito flexível. E esse aqui só representa o bem por causa da vida. Mas esse daqui é sempre o mandante desse. Para você formar a vida aqui, para você dar sentido ao seu corpo, você tem que voltar aqui. Aqui é um significado, mas ele sempre tem que voltar aqui para você dar sentido ao seu corpo. Ok? O que eu quero que vocês entendam a princípio? Na intervenção divina não há inveja. Aonde vai acontecer a inveja? Aqui embaixo, irmão. Só aqui, no corpo e no espírito, que vai ver uma inveja. As pessoas vão disputar dentro de uma situação um poder, né? Um poder. Já que uma vez o sentido, a vida vai estar aqui, então, esse cidadão aqui vai invejar a vida desse, certo? Ele vai invejar a vida desse, né? Esse aqui no mesmo espaço de tempo. Lembra que aqui ele está com o poder, está controlando, mas ele desistiu dessa vida do corpo aqui, por quê? Porque ele está interessado num poder, ele está querendo imitar esse Cristo de Deus, porque uma vez que Deus criou o Cristo, ele criou o corpo livre, ele criou o espírito livre para que esse espírito tivesse poder sobre esse daqui, certo? Entendendo que ele tinha o poder de decidir algo para esse, ele se volta aqui e tira a vida dele e fica governando no lugar dele, com falsas ideologias. Quando você se volta para cá pela palavra da vida, você dá sentido à sua vida. Então você vai começar a entender que você tem vida. E quando você entende que você tem vida, você vai começar a zelar da sua e a dos outros também. Porque aquilo que você não quer que se faça a vós, não faça a vós outros também. Então você vai automaticamente ter uma sabedoria de corpo para você relacionar o seu corpo, né? Se você às vezes agir intensamente, pensando só no benefício,
automaticamente você vai falsificar isso aqui. Você vai trazer uma carga, um peso e vai falsificar o corpo. A princípio, o que é mais importante é que vocês entendem que esse aqui não é inveja e que esse daqui vem representar esse aqui. O Cristo, ele sinaliza o Cristo. O Cristo, a funcionalidade dele, irmãos, é ele fazer esse movimento aqui, ó. É ele defender a origem do corpo, a vida que está dentro do corpo. Se aqui nós temos uma vida, então a funcionalidade do Cristo é defender essa origem, essa simplicidade, certo? Uma vez que você tem muito poder dentro desse espírito, muito poder que eu falo, muita sensibilidade, você pode, muita coisa aqui, e você pode até dominar esse aqui no mesmo espaço do tempo. É bom quando você consegue dominar o seu corpo, as suas emoções, com esse aqui, isso se torna bom. Mas quando você tira a noção desse aqui e começa a fazer um relacionamento corpo a corpo, para outras pessoas, por exemplo, né? Vamos fazer um relacionamento corpo a corpo. Vamos fazer um desenho aqui rapidinho. Quando você começa a fazer um relacionamento corpo a corpo, essa inveja aqui que nós vamos falar no blog da frente, ela se torna mais agressiva. Então você vai dominar. Você vê que aqui já não está aparecendo nada. Você tem duas imagens. Você tem duas imagens encarnadas. Ela não tem conhecimento desse aqui. E o pior, não tem domínio desse aqui. Então, isso no ato inconsciente. Mas essa situação aqui, ela representa um ato consciente do corpo. Um ato consciente do corpo. Na intervenção divina, esse Cristo aqui vai ser o ato consciente do poder de Deus, entende isso? Então, esse daqui, ele é neutro para Deus, ele não vale nada para Deus, né? Porque, embora Deus governa todos os corpos aqui, e Deus governa todos aqui, porque à medida que você tirou a vida e transformou ela em espírito, esse corpo se tornou cristão. Ele vai ser representado, a vida dele vai ser representada por Cristo. Representada. Mas ele é como se fosse um vazio, né? Ele não é poder, ele não é corpo, ele não é nada. Mas é um sinal de Deus que o poder dele está em crise pela humanidade. Porque Deus sempre vai ser esse aqui, olha, não palavra, poder. Deus vai ser sempre esse daqui, palavra e poder, ok? Poderia ser palavra da vida, porque com a glória Deus criou a vida. Ele não criou a vida com Cristo, entende isso, irmão? Ele não criou a vida com Cristo, ele criou a vida com a glória, com o seu poder, não criou com Cristo. O Cristo, ele é um julgamento, ele é um juízo de Deus. Entenda isso rapidamente, ok? A inveja, irmãos, para a gente falar um pouco de sentido e significado, para a gente compreender isso aqui, vamos pegar aqui embaixo, aqui, no sentido, certo? No sentido aqui, vamos colocar o sentido da inveja em inversão, certo? Sentido da inveja é inversão. Inveja, significado. Assim. Irmão, olha, se a gente for procurar no dicionário, a gente não vai ter essa estrutura. O significado, ele tem que ser justificado aqui na inversão. Qual é o sentido da inveja? É inversão. Pronto, acabou. Mas quando você vai para um dicionário, eles te dão várias explicações, o tempo bastante para a sua mente perder a noção da realidade, do sentido. O sentido se explica simplesmente dessa forma, ok? Ela inveja aqui e volta aqui, forma o sentido, ela vai dar o sentido da inversão.
essa estrutura, ela precisa muitas das vezes se alinhar na sociedade. Hoje na Bíblia não temos alinhamento, no dicionário está tudo em conflitos, né? Representando o antissocialismo, né? As academias de letras, elas estão em conflito, elas não sabem muitas das vezes, elas falam uma coisa hoje, amanhã já muda para outras coisas, eles estão evoluindo, né? Em determinada situação, é bom que vocês compreendam isso. Se falar inveja, é inversão, foi invertido. O porém, quando ela é espiritual, quando ela é uma intervenção divina, ela é nociva. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela é nociva, ela não tem maldade. Ela joga a responsabilidade para esse cara aqui, primeiramente, para esse cara aqui, e para esse responsabilizar esse, entende? Para esse responsabilizar, ele vai para cá e esse responsabiliza esse. Ele joga a responsabilidade para esse responsabilizar ele. Por quê? Em uma determinada situação, esse daqui, ele é responsável por esse. E é por esse motivo que ele está desabitado. Por esse aqui, ele está desabitado por esse aqui. Por esse motivo, esse aqui representa esse, o espírito, irmão. Esse aqui representa o espírito de um corpo comum. Como ele vem caindo aqui, ele já vai aqui, entra aqui, né? Como fez Judas, né? Como Jesus entrou em Judas e depois pediu o sacrifício de Emanuel e governou no lugar dele. Ele caiu direto aqui, né? E entrou em Judas, Jesus entrou em Judas, ele é espírito e formou aqui o satanismo e pediu o sacrifício do seu irmão, se quiserem entender isso, Emanuel. É bom que vocês entendem que Jesus e Emanuel, eles estavam habitados no mesmo espaço de tempo. Esse corpo aqui tem um espírito e ele tem um corpo. Esses dois estão divididos, certo? É uma inversão também, porque o Cristo ele só pode ser formado com uma inversão. Você tira a vida e forma o espírito, ok? Você tira a vida do corpo e forma um espírito. É isso aí, através da morte. Aí você forma o Cristo. E é por esse motivo que ele não é uma inveja, né? Porque ele é uma situação que vai representar o bem e o mal do corpo. Aqui ele vai ser apenas um sinal do poder de Deus, o ato consciente do poder de Deus, certo? Aqui, se você se tornar ato consciente do corpo, então você também passa a imitar esse Cristo que Deus criou em um ato espiritual nocivo. Ele não vai ter maldade. Porém, quando ele relaciona corpo a corpo, ele já vai começar a ter uma agressividade. Ele já vai querer resolver as coisas na violência, né? Nós vamos falar isso mais pra frente, né? Se a pessoa tem um poder econômico, se tem alguma coisa representando, você vai querer tomar o lugar dele, tirar a vida dele, pedir o sacrifício dele, para você se governar no lugar dele, para você ter os mesmos benefícios que ele, com coisas que isso vai resolver, porque Deus, de quando nós conhecemos essa gracinha de Deus, essa lindeza aqui, que eu admiro muito, esse movimento que Deus fez para atingir os pecadores aqui dentro do Espírito, nas 70 vezes 7, pode considerar 70 vezes 7, se Deus fez isso aqui para atingir isso aqui, para responsabilizar esse, então, irmão, olha só, que interessante essa situação, não é mesmo? Então, é dessa forma que funciona, irmão. Olha, Deus sempre faz as coisas perfeitas para a humanidade. O Cristo, ele não é espírito, que eu quero que vocês entendam. Ele não é espírito de Deus e nem é o poder. Ele não é corpo e nem ele é espírito. Ele não é nada disso. Ele é uma intervenção que Deus deu para que nós possamos nos arrepender daquilo que nós atrapalhamos no paraíso. Agora nós temos uma oportunidade aqui no Cristo de nos redimir. Esse aqui seria uma aliança.
Olha só, ele não é nada, mas ao mesmo tempo ele é tudo para nós, corpo de Cristo. Ele não é nada, mas ao mesmo tempo ele é tudo. Por quê? Tudo é esse daqui, Espírito e Glória. Sem esse daqui, não existe esse, não existe isso, não existe isso, entende? Mas com esse daqui, né, com essa situação aqui, nós podemos atingir o bem e o mal. Esse aqui é a ciência de Deus do bem e do mal, que para mim, em determinada situação, eu posso colocar ele aqui, olha, certo? Eu posso colocar ele aqui, posso colocar ele aqui. Sempre, aqui, aí fala assim, olha, se você quiser entender isso, você pode entender de uma outra forma. O livro de Apocalipse, por exemplo, né, a significado dele é assim, olha, vamos apostar num eclipse lunar. Então ele falou assim, aposta Apocalipse, porque eles vão apostar em uma noite, né? Eles vão apostar em um eclipse, por exemplo, né? Nesse exato momento, eu não sei se é lunar ou se é solar, mas o vocês entendem é que na hora que eles fazem a aposta, eles vêm aqui e faz aqui a dormência humana, né? Eles propagam as falsidades e aí cria toda essa situação. O anticristo fica todo aqui, ok? Dessa forma aqui, dentro da inveja, Jesus mata Emanuel e toma o lugar dele. Essa inveja, corpo a corpo, ela é má, mas até então ela era uma intervenção divina, que deixou ser de intervenção divina a partir do tempo que Jesus matou Emanuel. É onde que Jesus veio entrar em Judas e pedindo o sacrifício do seu irmão, entregando ele ao sacrifício, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.